Saúde, com paz do Senhor. Nessa noite aqui vamos começar mais uma aula, terminando de chamar nossos amigos e irmãos aqui de todas as noites. Aqui quem vos fala é vosso amigo de todas as noites, pastor Davi Mariano. E hoje vamos aí para nossa última aula de heresiologias. Eu digo última aula porque é um assunto muito vasto, são muitas seitas e heresias, para que a gente fique falando. Nós vamos passar um mês, 2 meses falando de seitas e heresias. Então nós vamos parar por hoje. Hoje é a penúltima aula, nós vamos parar por amanhã, porque hoje eu vou falar um pouco de Testemunho de Jeová. Amanhã eu vou tentar passar para vocês como identificar as seitas e heresias, e aí não precisa eu continuar dando as aulas, porque vai ser fácil você identificar as seitas e as heresias, correto? Vai ser fácil você identificar a partir da aula de amanhã, do que eu vou passar para os irmãos. Já a aula de hoje, nós vamos falar dos Testemunhos de Jeová, correto? São uma seita bem conhecida. Praticamente conhecemos eles por estarem todo domingo na nossa porta, né? Batendo em nossa porta e pregando o evangelho que eles acham correto, aqueles que sabem a verdade, tentando enganar o povo de Deus, ou tentando enganar aqueles que têm pouco estudo. Enfim, e é assim que o diabo vai ganhando seus adeptos, é assim que eles vão ganhando força. É um trabalho até louvável que eles fazem, saindo de 2 em 2, coisas que nós não fazemos e devemos fazer. A Bíblia manda que saímos de 2 em 2. Enfim, vamos ver aqui um pouco dessa seita e ver como eles agem, qual é a sua história, a história mundial, a história nacional, e como eles nasceram, né? Quem é seu fundador, enfim. E amanhã eu vou encerrar a matéria de heresiologia. E aí vamos pular já para outra matéria, porque, como eu disse, é uma matéria muito extensa. Ok? Então, vamos estar aqui iniciando nosso estudo sobre as Testemunhas de Jeová. Enfim, vamos lá. Testemunhas de Jeová. Como cresceram as Testemunhas de Jeová? Como se iniciou a seita Testemunhas de Jeová? As Testemunhas de Jeová foram uma das seitas que mais cresceram atualmente no nosso país. E não só no nosso país, é uma coisa interessante. Elas não cresceram só no nosso país, mas em vários outros países foram uma das seitas que mais cresceram. Isso é uma coisa interessante e louvável. Entre todas as seitas que existem, foram uma das seitas que mais cresceram. Coisa que até o cristianismo, ele tem crescido muito. E há pesquisadores que dizem que o Testemunho de Jeová e o cristianismo têm crescido por igual, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, é coisa assim para que nós pensemos e vemos que o diabo tem ganhado terreno
E nós temos que ficar assim preocupado com isso, porque temos ficado no aconchego do nosso lar, enquanto o inimigo tem trabalhado. O diabo não descansa. Enfim, o nome oficial dos Testemunhos de Jeová é Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Também são chamados eles de Russelitas. Mais para frente você vai entender porque os Testemunhos de Jeová são chamados de Russelitas. Né? O seu fundador, ele chama Charles Taze Russell. Entendeu? Porque eles são chamados de Russelitas. Né? Então, o Testemunho de Jeová, eles também são chamados de Russelitas. E o nome oficial do Testemunho de Jeová não são Testemunhos de Jeová. É a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Ok? O fundador é Charles Taze Russell. Charles Taze Russell nasceu nos Estados Unidos em 1852. Ele era de família evangélica. Olha que coisa. Ele era de família evangélica. Cresceu na igreja presbiteriana. Depois ele foi para a igreja congregacional. E com a idade de 14 anos, ele foi para a igreja adventista. Olha só uma coisa interessante. Ele era de igreja evangélica. Ele foi para a igreja presbiteriana. Depois ele foi para a congregacional. Aí ele começou a pular de heresia em heresia. Ele foi para a congregacional e depois ele foi para a adventista. Ele começou a pular de heresia em heresia. Quando ele foi para a congregacional e para a adventista. Então começou a formar-se ideias. Ele pegou um pouquinho da ideia da congregacional e quando ele chegou na adventista, essas ideias começaram a amadurecer. E lá, como tem muita informação herégica, né? Ele começou a estudar muito a doutrina da adventista e começou a formular as suas próprias ideias errôneas, e ideias acerca da imortalidade da alma, do castigo eterno. Russell não tinha um bom procedimento na vida dele, né? Ele deixou vários processos judiciais para trás, inclusive da própria esposa dele, que pediu divórcio, alegando a vida imoral da esposa, uma vida cruel, uma tirania no lar. Ele se afastou da sociedade, segundo ele, acometido de uma loucura. E segundo alguns que viviam ali perto dele, para evitar mais e mais processos, né? Enfim, ele foi passível de acusações por diversos escândalos em seus negócios. Então, vejamos, nós temos que ser obreiros aprovados diante do Senhor, diante da sociedade. Uma pessoa que tem processos cíveis, criminais, enfim, é o Senhor que nos justifica, ok? E depois ele vai contra a Bíblia, e aí já forma heresia, e depois é acometido de certa loucura. Mas vemos então que não pode ser uma pessoa passível de confiança, né? E até nos seus negócios, a Bíblia diz que nós temos que ser fiéis em toda a nossa vida, fiéis no nosso modo de proceder quanto a Deus e a vida secundária, ou seja, nosso patrão. Lá em Tito, capítulo 2, se não falha a memória, versículo 9, diz que nós temos que ser submissos aos nossos senhores e às nossas potestades. Enfim, segundo o que nós sabemos sobre o Russell, ele acumula diversos processos na sua vida secundária, ou seja, na sua vida profissional. Enfim, após a morte de Russell, que foi em 1916, Joseph Rutherford, ou seja, Rutherford, ele então tomou o lugar de Russell, ele foi o sucessor de Russell. Então, continuou-se, não morreu com Russell a Sociedade Torre de Vigia, ou seja, os Testemunhos de Jeová.
a história um pouco conturbada da Sociedade Torre de Vigia. Ela surgiu nos Estados Unidos, com o Charles Russell, como eu já disse. Na Rússia, ela foi em 1874. O primeiro nome da igreja foi Torre de Vigia. Em 1879, o grupo organizou-se numa sociedade. Em 1884, a sociedade se tornou pessoa jurídica, sendo legalmente registrada com o nome Sociedade de Folheto e Torre de Vigia de Sião, nome que foi alterado posteriormente. Em 1909, o nome da igreja mudou para Associação do Púlpito do Povo, após ser o pastor Franco. Em 1909, o nome de Torre de Vigia mudou para Associação do Púlpito do Povo, querendo dizer assim que qualquer um que chegasse ali podia então fazer parte daquele lugar. Em 1914, mudou de novo para Aurora do Milênio, ou Associação Internacional de Estudantes da Bíblia e Russelitas, fazendo assim menção ao nome do seu fundador, né? O nome atual, que é Sociedade de Tratados de Folhetos Torre de Vigia, né? Foi então colocado em 1931. Para eles, o texto de Isaías, capítulo 43, versículos 10, refere-se a eles, o que na verdade é Israel. Nós podemos ler Isaías, capítulo 43, versículo 10. Nós vemos claramente que ali está se referindo ao povo de Israel. Né? Isaías, capítulo 43, versículo 10. Nós vemos claramente que a Bíblia está se referindo ao povo de Israel. E aí eles acreditavam que estava se referindo a eles. É outra heresia tremenda. Enfim, e dali para frente, eles só se expandiram. E dessa expansão, eles chegaram até nós. Nós podemos ver que a sua expansão, ela se deu de várias formas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho agora da sua expansão, as horas já avançam. A expansão no mundo operário, na época ali, da industrialização, na época dos maquinários começaram a surgir, né? Os testemunhos de Jeová se expandiram em 232 países e nas ilhas, nessa época foi a época que teve mais expansão. Eles tiveram aproximadamente 57 mil adeptos naquela época. 57 milhões de adeptos naquela época. Enfim, para uma época em que a Igreja Católica predominava em todos os países, uma religião nova chegar em 232 países e ter 232 países e ter 57 milhões de adeptos, não era para qualquer um, por assim dizer. Então, eles conseguiram uma marca muito importante para eles e muito significativa. A sede mundial deles fica no Brooklyn, em Nova York. Segundo eles, eles chegaram aqui no Brasil em 1920, através de marinheiros brasileiros que conheceram os testemunhos de Jeová em Nova York. Ou seja, alguns marinheiros conheceu alguns membros da Sociedade Torre de Vigia ali em Nova York, vieram para o Brasil em 1920, Paulinho, vieram para
para o Brasil em 1920 e começaram a disseminar essa seita aqui no Brasil em 1920, né? Segundo eles, em 1920. Não sabemos se é verdade porque são dados deles, ok? No Brasil, é um número um pouco impressionante. No Brasil, um pouco mais de 48 milhões e 700 mil adeptos. Existe hoje 48 milhões e 700 mil adeptos. Perdão, falei o número errado, tá? 487 mil adeptos do Brasil. Existe 8. Me confundi ali nos zerinhos. Sua sede nacional fica em Cesário Lange, em São Paulo. Ok? A sua irmã Cleusa, me perdoe pelo erro dos números, irmão. Tá? Então é 487 mil adeptos. Tá? Uma correção ali em cima, quando eu falei que era 57 milhões de adeptos que eles conseguiram em 232 países, eram 232 países, mas eram 57 milhões, tá certo, rapaz. Esses camaradas não estavam de brincadeira, não. Enfim. Então no Brasil é 487 mil adeptos no Brasil. E sua sede nacional fica em Cesário Lange, aqui em São Paulo. Tá? Fica aqui em São Paulo a sede deles nacional. Ou seja, quando vai ter algum evento de proporção nacional, eles vêm para São Paulo. Ok? Então é um povo até organizado e muito numeroso. Né? É um povo que, como eu disse, é um povo que eu gostaria de fazer um dia o trabalho que eles fazem de acordo com o evangelismo que eles fazem. A Bíblia manda de 2 em 2. Eles fazem todo domingo. Nós deveríamos fazer isso, sabe? Porque eles vão para pregar aquilo que eles acreditam. É o errado e eles tentam puxar para o lado deles. Mas a gente conhece a verdade. E a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando a gente conhece a verdade, parece que a gente quer essa verdade só pra gente, Pai do Senhor, mais mil. A gente tem que dar essa verdade para os outros, para que os outros também sejam libertos. Para que os outros também sejam libertados. Então eu convido você que está me assistindo, você que vai me assistir um pouco mais tarde, para que venha junto comigo também, sair evangelizar. Evangelizar para eles também que tentam nos evangelizar e ganhar essas almas para Cristo. Está lançado o desafio. Enfim, outros locais que eles se propagaram. Locais igual. Locais que eles se propagaram e são fortes, não são fracos não, tá? Locais aí como África, tá? Na África eles são muito fortes. América do Norte, tá? Argentina, Bolívia, a China, a Inglaterra, o Japão. O Japão é um país difícil de entrar. Nós, os cristãos, estamos tentando entrar lá já há algum tempo. E sabemos nós que tem sido difícil. E eles entraram lá e são fortes lá. O México, eles entraram lá e são fortes lá. Mas tudo isso devido ao quê? Devido a uma estratégia de ação que eles têm. Eles têm uma estratégia de ação. E eles traçam essa estratégia de ação e seguem, não desviam nem para a esquerda nem para a direita. Eles seguem essa estratégia de ação até o fim. É importante você conhecer a estratégia de ação deles. Como que funciona a estratégia de ação deles, pastor Davi? É da seguinte forma. Eles vão até a sua casa, né? Eles programam, eles fazem a propagação através de uma literatura, né? Que é feita através de 2 revistas quinzenais. Você deve conhecer. Acho que não tem uma pessoa nesse Guarujá, nesse Brasil que está aí me assistindo, que não tenha pegado uma delas
até hoje. Que não conhece a Despertai, que não conhece a Sentinela. Essas duas revistas são as revistas que eles fazem a propagação. Esse é o primeiro passo da estratégia de ação deles. De 15 em 15 dias sai uma Despertai e sai uma Sentinela. E eles andam com a pastinha cheia. E mesmo que você não queira atendê-los, e diga que está ocupado, ou diga que já tem a sua fé, eles dão uma Despertai para você, eles dão uma Sentinela para você. Porque ele sabe que mesmo que você seja evangélico, você vai ler para saber se está errado, está certo. Vai despertar sua curiosidade. Enfim, eles publicam muito mais livros, um ou mais até por ano, mas sem o nome do autor. Às vezes são vários autores, por isso que ele não publica o nome. São várias ideias que pegam ali, jogam no livro, várias heresias jogam naquele livro ali, por isso que eles não colocam o nome do autor. Eles têm uma própria versão da Bíblia. E essa Bíblia, ela é tirada, alguns versículos, é tirada, até capítulos eu não vi tirado, mas eu vi tirado alguns versículos daquela Bíblia, e é uma Bíblia assim preconceituosa. É uma Bíblia preconceituosa, a versão da Bíblia da Sociedade Torre de Vigia de Tratados e Folhetos. É uma Bíblia preconceituosa, é uma Bíblia manipulada para que digam que só eles só 144 mil vai reinar lá, e aqui vai ser o paraíso aqui na Terra. É uma Bíblia manipulada, e ela foi concluída e traduzida, do inglês, e ela foi concluída em 1967. Ela foi traduzida do inglês, como eu disse, e denominaram ela uma nova tradução do Novo Testamento, chamada Nova Tradução Mundial das Escrituras Gregas Cristãs. Só uma pergunta: se ela foi traduzida do inglês, como é que pode ser uma nova tradução mundial das Escrituras Gregas Cristãs? E outra coisa, a palavra do Senhor diz que ai daquele que tirar ou colocar uma vírgula ou um tio na palavra dele. Eles tiraram, eles colocaram, eles manipularam a palavra do Senhor. Então, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu digo que a gente tem que estudar. E você está tendo a oportunidade aqui de estudar comigo, e eu aprender com você também. Enfim, continuando aqui o estudo. Eles usam 7 passos para ganhar os adeptos dele. Seguindo uma introduçãozinha. Primeiro, eu já falei para você, que é colocar o livro na sua mão. Segunda, uma visita de encorajamento. Hoje graças a Deus, está cada vez mais rara. Mas eles vivem perguntando, quando eles batem na tua porta te dá revistinha, eles te perguntam: você aceitaria uma visita para estudar a Bíblia, um estudo bíblico? Enfim, meu pai já... Bom, deixa para outra aula que eu conto. Enfim. Então eles têm... Primeiro, são 7 passos. O primeiro é colocar um livro na sua mão. O segundo é uma visita de encorajamento. O terceiro passo é o estudo. O estudo propriamente dito da visita no lar. O quarto é o mais difícil, que é te levar até o salão do reino deles, a congregação deles, que eles não chamam de congregação, mas sim o salão do reino. O quinto, levá-lo ao estudo da sentinela. Depois, encorajá-lo a participar do treinamento para evangelismo. É tão rápido o negócio que depois que você estudou a sentinela, ele já quer
te encorajar para treinar para ir bater nas portas das pessoas. E depois que eles te treinaram, aí vem o 7º passo: te batizar. É assim, é rápido. Alguma dúvida concernente à aula de hoje? Nenhuma? Nenhuma dúvida? Então vamos continuar. Vamos falar sobre as doutrinas. Sobre as doutrinas deles. Como toda religião, toda seita, eles têm algumas doutrinas. Enfim, quais são elas? Devido às doutrinas, as testemunhas de Jeová, ou a Sociedade Torre de Vigia, de Tratados e Folhetos, as testemunhas de Jeová não são consideradas evangélicas. Para eles, não existe trindade. Não existe trindade. Enfim, nós sabemos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo. Nós não sabemos disso? Nós sabemos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é 3. Trindade. Eles falam que dentro da Bíblia. O termo trindade, realmente ele não aparece na Bíblia. Mas a ideia de trindade, como eu acabei de explicar para os irmãos, ele está na Bíblia. Porque sabemos que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aparece lá no século XXI, Tertuliano, ele que traz esse termo de trindade. Né? Ele fala ali sobre Gênesis do capítulo 1, no versículo 26, e depois ele mostra também ali quando constrói ali Babel em Gênesis, também no capítulo 11, no versículo 7, e no batismo de Jesus, né, em Mateus no capítulo 3, versículo 16 e 17, depois na vinda desculpa, irmãos, depois na vinda do Espírito Santo, em João no capítulo 14, no versículos 16 e 17, e no capítulo 15 de João também, no versículo 26. Então o Tertuliano mostra ali que existe uma trindade, os 3 agindo de uma vez só, não os 3 agindo separadamente. Então nós vemos que não há como não agir, não há como não existir uma trindade, ok? Nós realizamos o batismo em nome das 3 pessoas. Né? Lá, como está escrito em Mateus, no capítulo 28, e versículo 19. A bênção apostólica, ela é dada também em nome das 3 pessoas, como está lá escrito em Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Sociedade Torre de Vigia de Tratados e Folhetos, eles falam que o Espírito Santo é apenas um ser invisível, um fluido. É apenas um fluido que ele executa a vontade de Deus, que o Senhor Deus, ele usa esse fluido. É a mesma coisa que outra seita aí fala, né? Meu Deus do céu. É como eles são parecidos. Se você começar a estudar, você vê como eles são parecidos. Né? É um ser invisível, é um fluido que Deus usa para executar a vontade dele. Né? Que através desse fluido, Deus vem a existir no homem. Bem, nós usamos para refutação isso ali
Porque o Espírito Santo, ele realiza atos na pessoa. Atos que mostram ser de uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo, ele ensina. Nós vemos em João, no capítulo 14, e versículo 26, que ele ensinando aos crentes. Nós vemos em Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele intercedendo. Nós vemos em Romanos, capítulo 8, versículo 27, ele falando. Nós vemos em Atos, no capítulo 8, versículo 29, ele dirigindo as pessoas. Em Atos, no capítulo 10, versículo 19 e 20, nós vemos todos os agires do Espírito Santo. E mostrando que ele não é somente o fluido, mas sim uma pessoa. Então, não tem como o Espírito Santo ser somente um fluido, como eles dizem. Mas sim uma das pessoas da Trindade. A terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. A terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. Ok? As atitudes para com o Espírito Santo são atitudes comumente dirigidas de uma pessoa. Como nós podemos ver em Atos, no capítulo 5, versículo 3. Por exemplo, ali diz que nós podemos resistir. Nós não resistimos a um fluido. O fluido entra e pronto. Mas o Espírito Santo, a uma pessoa nós podemos resistir. Não é verdade? Na blasfêmia, por exemplo, a Bíblia fala que o único pecado não perdoado é blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós não podemos blasfemar contra um fluido, mas contra uma pessoa sim, como está escrito ali, se não me falha a memória, Mateus capítulo 14 e versículo 31. Então, não tem como o Espírito Santo ser um fluido, como a Sociedade Torre de Vigia de Tratados e Folhetos dizem. O que a Sociedade Torre de Vigia ela diz sobre Jesus Cristo? O que ela diz sobre Jesus Cristo? Bom, o que nós dizemos sobre Jesus Cristo? Nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que nos verteu o sangue na cruz do Calvário, que nos lavou e remiu de todo pecado através do seu sangue. A paz do Senhor, irmão Genilton Gouveia. Mas o que a Sociedade de Torre de Vigia de Tratados e Folhetos diz sobre Jesus Cristo? Ele diz o seguinte: não há como Jeová faz a primeira... ele diz o seguinte, que não há como fazer a primeira de suas criaturas. Ele teve uma experiência humana, foi o arcanjo Miguel, e nada mais é do que homem perfeito. Assim como a do antes do pecado, pregam que Jesus foi criado por Deus e sempre foi inferior a Jeová, recebendo natureza divina após sua morte. E respirar fundo. Eles dizem que Jesus só recebeu a natureza divina. Pai do Senhor, irmão Fábio Mota. Eles dizem que Jesus só recebeu sua natureza divina após a sua morte. Enfim. Eles dizem ainda mais. Eles dizem que Jesus não é o autor da criação, mas Deus o criou e tomou associado na sua obra. Com isso, deixam claro que suas crenças que Jesus não é eterno e que Jesus é um ser criado. O que nós podemos dizer como refutação para a Sociedade Torre de Vigia? Bom, Jesus é o Filho de Deus, sem dúvida. Ou seja, Jesus é Deus. Como o irmão, o pastor, pode me afirmar isso? Mandando você ler a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22. E no versículo 70. Em João, no capítulo 3, versículo 18. No capítulo 9, versículo 35 e 37. No capítulo 11 e no versículo 4.
Vou repetir. Jesus é o Filho de Deus. Leia lá em João capítulo 3, versículo 18. João capítulo 9, versículo 35 e 37. E João capítulo 11, versículo 4. Ok? Nós vemos também na Bíblia que os apóstolos reconheceram Jesus como Deus. Aonde nós vemos isso? Lá em João, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 14. Nós vemos em Romanos, no capítulo 9, no versículo 5. E nós vemos isso lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 a 11. Nós vemos que por meio de Jesus Cristo, tudo foi criado. E provo, leia Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Leia Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Então, nada do que a Sociedade Torre de Vigia, de tratados e folhetos, diz sobre Jesus Cristo não ser Deus, ser apenas uma criação de Deus, é verdade. Porquanto, qualquer um desses versículos que os irmãos leem, está escrito lá que Jesus é Deus, é o Filho de Deus e não criatura de Deus. Ok? O que eles têm a dizer sobre ressurreição? O que eles têm a dizer sobre ressurreição? Ressurreição. Antes de eu falar sobre ressurreição, tem alguma dúvida até aqui sobre a aula de hoje? Lembrando que aqui no Facebook os irmãos podem ver todas as aulas anteriores e no YouTube também tem lá a playlist com todas as outras aulas, tá? Ok? Tem uma dúvida? Podemos continuar então, né? Yasmin, sem dúvidas? Ok, vamos continuar. O que a Sociedade de Torre de Vigia, então, ela diz sobre a ressurreição? O senhor pastor Oswaldo Cordeiro. A Sociedade de Torre de Vigia, ela diz o seguinte sobre a ressurreição. Ela diz que Cristo, segura essa, hein? Segura essa. Segura essa porque quando eu estudei isso, eu quase caí para trás. É muita baboseira que eles falam. Eles dizem que em Cristo não ressuscitou de corpo, não ressuscitou o corpo e a mente. Segundo Russell, em seu livro, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. Deus dispôs do corpo de Jesus, exatamente como fez com o corpo de Moisés. Foi tirado do túmulo de modo sobrenatural, porque se tivesse ficado lá, teria sido um obstáculo para a fé dos discípulos. Talvez fosse dissolvido em gases, ou preservado em algum lugar como memorial do amor de Deus. Meu Deus. Russell ainda escreveu, Jesus ressuscitou, mas somente em espírito. Isso foi na ocasião em que ele apareceu aos discípulos, quando, cheio da presença deles, dissolveu aquele corpo. Perdão, queridos. Recapitulando. Russell escreveu. Russell, o fundador da Sociedade Torre de Vigia, escreveu que que Deus dispôs do corpo de Jesus, como fez com o corpo de Moisés. E Jesus, para não ficar obstáculo, ou seja, ele afirmou que Jesus não ressuscitou,
Porque se o corpo tivesse ficado lá, teria sido obstáculo para a fé dos discípulos. Talvez fosse dissolvido em gases ou tivesse preservado em algum lugar como memorial do amor de Deus. Ponto. Foi isso que Russell, o fundador da Sociedade Torre de Vigia, falou. Alguns anos mais tarde, Rutherford, o sucessor de Russell, vendo que Russell tinha falado uma besteira, tentou contornar e falou uma besteira maior ainda. Disse assim, ó: Jesus ressuscitou, mas somente a espírito. Isso foi na ocasião em que ele apareceu aos discípulos, quando, cheio da presença deles, dissolveu aquele corpo. Rutherford falou uma besteira maior ainda, porque ele disse que Jesus saiu, sim, do túmulo com o corpo. Ele disse que apareceu aos discípulos com o corpo. E depois daquela ocasião dissolveu o corpo, ficando só o espírito. Ei, peraí. Minha Bíblia diz que Jesus ainda passou 45 dias com os discípulos. E depois todos viram Jesus indo ao céu com o corpo. O corpo não dissolveu. Essa é uma das características das seitas. Elas mudam de opinião, ou seja, de doutrinas, várias e várias vezes. Várias e várias vezes elas vão mudar de doutrina. Porque não é doutrina santa, não é doutrina certa. Então elas não sabem realmente, elas não têm fundamento na Bíblia, não têm fundamento na fé. Então elas ficam inventando para poder se firmar, ou seja, para poder trazer a massa para ela, e quando elas veem que a massa não está mais acreditando naquilo, elas inventam outra doutrina. Ou seja, elas sempre vão se reinventar e reinventar doutrinas. Enfim, dá até asco, dá até... não sei nem o que falar, de ouvir e falar a tamanha besteira deles. Vamos logo refutar o que eles falaram, o que os dois falou. Como? Na Bíblia, é claro, na Bíblia. Pega a tua Bíblia aí e vamos ler. Aqui, ó. A ressurreição corpórea de Jesus, ou seja, física. Você pode ler lá em Mateus, no capítulo 28, versículos 5 ao 10. Você pode ler lá. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, versículo de 5 a 10. Ou lá em Lucas, no capítulo 24, versículo de 4 a 7. Você lê lá que Jesus ressuscitou sim, de forma corpórea, ao contrário do que a Sociedade Torre de Vigia diz. Cristo provou também lá em Lucas 24, versículo 36 a 43. Em João, capítulo 20, de 27 a 29. As duas doutrinas, uma feita em um ano, outra alguns anos depois, refeita, é derrubada nesses poucos versículos. Sempre refutadas na Bíblia. Aceitas, isso é uma coisa interessante. Que qualquer doutrina que aceita a forma, a Bíblia derruba. Porque a Bíblia é verdadeira. A Bíblia não tem meia verdade, porque a meia verdade é mentira. Então a Bíblia vem com a verdade. Como eu disse, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia derruba, a Bíblia liberta nós da mentira. A Bíblia nos liberta da mentira. Me desculpa pelo erro de português. Mateus, capítulo 28, versículo de 5 a 10. Pegou aí? Pegou? Mãe Yasmin, pegou?
Inferno. Imagine só. Se eles não acreditam em Jesus, imagine que eles vão falar do inferno. Sociedade Torre de Vigia de Tratados e Folhetos. O que eles vão falar do inferno? Eu queria saber também. Vamos saber agora. Vamos saber agora. Vocês vão ver aqui da irmã Yasmin. O que está escrito lá? Que Jesus ressuscitou em corpo ou em espírito, irmã Yasmin? Se for em corpo, coloca um C. Se for em espírito, coloca um E. Enfim. Mas Yasmin, lê direito esse negócio. Pra quem não sabe, Yasmin é nova convertida, tá aprendendo aqui conosco. Mas para quem quiser ler lá, Mateus, capítulo 28, versículos de 5 a 10. Ok? Jesus ressuscitou de forma corpórea. Vamos lá. Inferno. Aqui eles falam sobre o inferno. Eu acho interessante porque que para uma pessoa falar que Jesus ele não fez parte da criação, para falar que Jesus é uma criatura de Deus e não Deus, eu acho que essa pessoa ela tem que... ela não tem temor de Deus. Para essa pessoa formar doutrinas contra Jesus e contra o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim um fluido. Essa pessoa não tem mais temor de Deus. E não tem medo do inferno, não tem medo do castigo, do julgamento que se vai se passar, o que vai se vir, porque a Bíblia diz que o homem está fadado a viver uma só morte, viver uma só vida, depois segue-se a morte e o juízo. E ela não vai ter medo do juízo, porque se não tem medo, se não teme a Deus, não é ter medo, é temer, é diferente. Então ela também não se importa com o juízo. Então ela não se importa com o inferno. Então o inferno para ela, o que é o inferno? O inferno para a sociedade Torre de Vigia, o inferno eles dizem que é a morte física. E a sepultura não há sofrimento. É isso que é o inferno para ele. Eles dizem que o pior que pode acontecer é morrer. E depois na sepultura não há sofrimento algum. Enfim. Abre sua Bíblia aí. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Vamos ler a Bíblia. Eu não vou ler, eu quero que você leia. A Bíblia diz que inferno é um lugar de castigo. Castigo eterno. Presta atenção bem. Marcos, Mateus, depois vem, isso, vai lá, Marcos, ou seja, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 42 a 48.
Abreio. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Versículos de 42 a 48. Leia aí. O que é o inferno? Já acharam? Vamos, que as horas estão avançadas, eu preciso terminar a aula. Eles dizem que inferno é morrer. É isso que eles dizem. E na sepultura não há sofrimento. O que a Bíblia diz? Quero saber o que a Bíblia diz. Olha aí, Yasmin, o fogo que nunca se apaga. Viu? Fogo que nunca se apaga, ou seja, se é o fogo que nunca se apaga, o inferno é morte, como a Sociedade Torre de Vigia disse? Olha aí, ó. A Bíblia diz que o inferno é o fogo que nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. Então quer dizer que eles manipularam a Bíblia. Como eu disse lá no início, eles manipularam a Bíblia. Manipularam a Bíblia de tal forma, segundo o seu bel prazer. E isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias amantuaria os doutores segundo as suas próprias concupiscências. Olha o que a Bíblia diz. É isso mesmo. Vamos ler o que a Bíblia diz junto? Acho que está um pouco atrasada aqui a transmissão, né? Vamos ler aqui o que a Bíblia diz. Ó, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas, anciões, uma turba, espada. Perdão, querido, estou lendo errado, tá? Me perdoa. Não, tá certo. Enfim, continuando sobre as doutrinas deles. O capítulo 9, eu estava lendo o capítulo 14. Os irmãos me perdoem aqui pela leitura errada. Capítulo 9. Vamos lá, diz assim, ó. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra do moinho e fosse lançado ao mar. E se a tua mão te fez tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo das mãos duas mãos, ires para o inferno para se inextinguires, onde não lhes morre o verme,
nem o fogo se apaga. Bem? Ou seja, existe o inferno, e o inferno não é a morte. E na sepultura, assim como eles dizem que não há sofrimento, há sim o sofrimento. Ok? Podemos dizer que a palavra grega castigo eterno é basanizo, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 10, ela aparece lá e fala de dor, de sofrimento, né? Ela aparece em Apocalipse capítulo 9, versículo 5, e no 12, versículo 2, ela aparece ali. Então nós vemos que o inferno é real, e o Senhor Jesus revelou ali a João e que colocou no livro de Apocalipse. Nós vemos também esse texto de Apocalipse 12, 2, onde diz bem claramente que os ficarão de fora, os mentirosos, etc, etc, etc. E ali diz do sofrimento. A palavra que está escrita ali, ficarão de fora, é a palavra basanizo, ou seja, ficarão de fora do sofrimento. Ou ficarão de fora do céu e irão para o basanizo, irão para o sofrimento. Ok? O que eles dizem sobre a alma? Qual a doutrina deles sobre a alma? Bem, eles dizem o seguinte, que quem não aceitar a salvação nessa vida, ou lá no milênio, né, será totalmente destruído morrendo. Desculpe, é que é uma doutrina, é uma heresia, isso não é doutrina, é heresia. Doutrina ela é bíblica, tá? Aquilo que foge da Bíblia é heresia. Eles dizem o seguinte, que quem não aceitar a salvação nessa vida ou no milênio, será totalmente destruído, morrendo, sofrerá tormentos de extinção. Após esse período, será para sempre morta. Para eles, após a morte, simplesmente o homem deixa de existir. Isso deixa de existir. E passa para o estado de total inconsciência e inatividade. Ou seja, eles nos classificam como um animal, né? Um cachorro, um gato. O gato não tem alma, não tem, né? O gato sim, quando ele morre, acaba para ele, né? Quando ele morre, não tem céu, não tem inferno, morre e ele passa então para uma total inexistência. Então eles estão dizendo aqui que quem não aceitar Jesus vai passar por uma total, no caso de Jeová, vai passar por uma total inexistência. Não existe isso, a Bíblia diz que não existe isso, né? O espírito é o fôlego e a respiração que se extingue na hora da morte. Nós refutamos isso na segunda parte. A alma e o corpo são distintos. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Preste bem atenção, tá? Mateus, capítulo 10, versículo 28. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ok? A alma e o corpo se separam quando o homem morre. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 18. Em Salmos 146, versículo 4. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Eu vi umas carinhas de espanto aí da irmã Yasmin. O que aconteceu? O que aconteceu? Essas carinhas de espanto, gente? Ok. Tá. Sobre o gato. Mas Yasmin não sabia que o gato não tem alma. Que morre e acabou. Não existe céu dos animais. Tá?
tá? Não existe céu dos animais. Outra carinha de... Ai, ai. Tá ok. Minha esposa já tá lhe dando risada. Tô aqui, ó. Vamos lá. Já falamos então aqui sobre a alma, sobre a nossa, sobre a dos animais, né? É gostoso assim. Isso é muito bom. Sobre a vida de Cristo, né? Adiantado não, atrasado, né? No mesmo. A vida de Cristo. A vida de Cristo na Sociedade Torre de Vigia, de tratados e folhetos. As duas datas mais significativas e mais importantes nos eventos escatológicos da sociedade são ou foram: primeiro, em 1914 findaram os 2.520 anos do reinado de Satanás, segundo eles, tempo dos gentios, iniciado em 604 a.C. Ao terminar a teocracia em Israel, quem sabe o que é teocracia? Deus, cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. Tá? Ao terminar a teocracia de Israel, voltando invisível de Cristo. Vamos de novo. Primeiro, então, em 1914, fim dos 2.520 anos do reinado de Satanás. Tempo dos gentios iniciado em 604 a.C., que era ao terminar a teocracia de Israel e a volta invisível de Cristo, sendo entronizado como reino superior e derrubando Satanás para a terra. Dizem que evidência disso é a Primeira Guerra Mundial, o que iniciou a guerra e a grande tribulação para as ovelhas. Viagem. Grande viagem. Eles dizem que a Primeira Guerra Mundial se deu início porquanto Cristo voltou invisivelmente e lutou ali contra Satanás, derrubou Satanás. Então se deu a Primeira Guerra Mundial. A Bíblia nos fala que Deus não vai voltar invisível, Jesus não vai voltar invisível. Quando ele voltar, vai ser com sons, alaridos, trovões. E nós vamos ver. A Bíblia fala que Jesus vai voltar invisível. Mas eles... Enfim, vamos lá. Segunda, foi 4 anos depois, em 1918. Foi a vinda de Cristo para os 144 mil. Foi a vinda de Cristo para os... Eu estou tentando falar isso sério, porque é difícil. 1918, a segunda data importante escatologicamente para os TJ. Foi a vinda de Cristo para os 144 mil, ressuscitando muitos deles mortos na ocasião. Mais ou menos 124 mil em corpos de espírito e constituindo com eles a congregação celestial. Então tá. De lá para cá, de 1918, a congregação celestial de 144 mil então já está formada. Não sei por que tanto eles lutam então, né? Mas enfim, vamos lá. Pau na máquina, né? Tá difícil falar sério hoje. Terceira data importante da escatologia deles. A Batalha do Armagedon. Já aconteceu? Meu Deus, perdi. Tô sabendo disso não. Foi marcada para 1914. Depois para 1935. Jesus, lembra do que eu falei? Que a seita vai mudando as doutrinas, as datas e as coisas? Pois é, aí ó.
foi marcada para 1914 e depois para 1935. Entre outras datas, foi se adiando, foi várias as datas. Até concluir sua missão, Cristo com seu exército lutaria contra Satanás e a sua organização. Peraí, Cristo não derrubou Satanás em 1914, que deu início à Primeira Guerra Mundial? Por que agora vai ter aqui de novo a Guerra do Armagedon, que Cristo tem que estar lutando? Não entendi. É uma doutrina intercala a outra e não dá certo nada do que eles falam. Enfim, vamos lá. E ainda diz mais, que essa batalha vai matar todos os infiéis que, segundo dizem, os que não pertencem à sociedade desse novo mundo. Para escapar dos horrores da batalha é preciso ser testemunha de Jeová, pregar as boas novas do reino e vender os livros e revistas da seita. Olha isso. Você entendeu porque para eles é tão importante bater na tua porta, entregar a revistinha? Porque eles precisam... Verdade, estão perdidos. Porque na cabeça deles, eles sofreram uma lavagem cerebral tão grande que para eles serem libertos dessa batalha do Armagedon, eles precisam vender, eles precisam distribuir essas revistas. Relato de quem já esteve lá dentro, de uma irmã e de um irmão que já esteve lá dentro, amigos meus, eles têm cotas. Eles têm cotas de distribuição e de vendas para cumprir, tá? Enfim, vamos lá. Quarta data escatológica para eles importante: juízo final. Será o fim para o diabo e seus seguidores. Mas peraí, rapaz, que coisa estranha. O fim não foi lá em 1914 que Cristo derrubou Satanás? Eu não entendo mais nada. Juízo final será o fim para o diabo e seus seguidores aos fiéis. Será apenas a última prova. Prova de quê? Cristo morreu na cruz do Calvário, foi lá, pisou na cabeça da serpente, pegou a chave da vida e da morte. Ele precisa provar mais o quê? Tá bom, vamos lá. Quinta data escatológica mais importante para eles: a eternidade será a recompensa dos salvos, os sobreviventes do Armagedon. Haverá duas classes de salvos. Bom, segundo a Bíblia, vai ter duas classes mesmo, mas não de salvos. Vai ter os bodes e as ovelhas. As ovelhas vai estar sentadas no trono junto com ele. São aqueles que perseveraram e foram fiéis até o dia da sua vinda, vai estar lá sentadinho no trono com ele. E os bodes, que se os pecadores não quiserem se converter, vai ser jogado no lago de fogo de enxofre. Mas duas classes de salvos, eu não vejo isso na Bíblia. Diz aqui, ó, que vai ter duas classes de salvos. A primeira classe é os 144 mil. Que eu não sei porque eles lutam tanto, porque já está tudo formado. Já não... Rapaz, pensa bem. Se já teve em 213 países, como a gente viu no começo, tinha 57 milhões de convertidos à religião deles. No Brasil tem 470 mil. E eles só precisam de 144 mil para o pequeno rebanho que vai viver lá no céu. Eu quero ir para o céu. Acredito que eles também. Só no Brasil tem 470 mil. Eles só precisam de 144 mil. Eles vão se atropelar, rapaz. Rapaz, pensa bem. Fora os que já morreram. Esses camaradas não estão nem pensando direito. E a segunda classe? A segunda classe é as outras ovelhas separadas dos bodes e os ímpios. Vai viver com o corpo físico na terra, purificada e transformada em paraíso, sob o domínio de Cristo e sua igreja. Bom, vamos para a escatologia só um pouquinho. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai voltar, a igreja vai subir com ele. Vamos passar lá, né, um tempo ceando com ele. Não vou falar agora sobre escatologia, só um pouquinho, só para você entender. Vamos passar lá esse tempinho de 7 anos ceando com ele, né, que vai ser aqui 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Vamos passar lá esse tempo ceando com ele. Vamos voltar aqui
é quando o Senhor Jesus vai vir sobre a terra, vai libertar Israel da guerra e tal, e Israel vai aceitar então Jesus Cristo como Messias, né? Ok, tranquilo até aqui. E aí é quando vai haver novos céus, nova terra, o Senhor vai transformar, e vamos também nós aqui todos, só que nós os arrebatados, vamos estar com o corpo transformado, vamos passar 1000 anos aqui na terra. Tudo bem? Tudo bem. E depois? E depois a Bíblia diz que nós vamos para o céu, aonde o Senhor Jesus vai chegar lá e vai dizer assim: Pai, aqui estão estes a qual tu me destes. Vai nos entregar a Deus. Olha, me arrepio. Aleluia. Eita. Pense na cena. Pense na cena, querido. O Senhor Jesus chegando com a sua igreja, a qual Ele morreu por mim e por você. Chegando conosco, esse exército de salvos e remidos. Chegando até Deus dizendo: Pai, aqui estão estes a qual tu me entregaste. E nós sendo recebidos por Deus. Aleluia. Aleluia. E é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Eu volto, já volto. Calma que é forte, estou tentando controlar. Enfim, é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Mas segundo eles e segundo a Bíblia deles, que é manipulado, eles dizem que o segundo rebanho, 144 mil vai ficar lá no céu, e o segundo rebanho vai ficar aqui no paraíso, em novos céus e nova terra. Mas como? Se esse novo céu e nova terra, a Bíblia diz que depois vai ser abandonado e nós vamos subir lá para conhecer Deus, para ficar e morar com Deus na cidade santa, Jerusalém. Vamos ler na Bíblia? Abre sua Bíblia aí. Que diz assim que só Deus sabe o caminho certo para cada evento profetizado. Eles estão tentando profetizar e achar e datar. A Bíblia diz que nem Jesus sabe. Jesus está do lado de Deus esperando para vir nos buscar. Esperando Deus dizer assim: vai buscar a tua igreja. Jesus não sabe. Bem, creio eu que agora já sabe, né? Porque quando ele estava com os discípulos, ele dizia assim: só o Pai, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai sabe a hora. Creio eu, estou falando de mim, que agora ele pode até saber, mas isso é mistério, enfim. Mas a Bíblia diz que só Deus sabe. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 36. Atos capítulo 1, versículo 1 até o 7. Quanto à batalha do Armagedon, ela vai ocorrer depois da grande tribulação, que é depois da segunda vinda e o arrebatamento da igreja, que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 até o 16. Veja bem, não adianta eu vir aqui dar aula, falar os versículos para vocês e vocês não lerem. Mesmo que não leia na hora, vão ler depois, por favor. Enfim, julgamento divino. É que eles falam aí, etc. E tal. Julgamento divino vai dar a cada homem a sentença do castigo ou do galardão eterno. Não para aniquilar ou provar alguém. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15. Todos os salvos, escute bem o que eu vou dizer agora. Grave bem. Todos os salvos, todos, terão o mesmo destino. O mesmo destino. Você vai estar lá comigo? Você vai estar lá comigo? Então você vai ter o mesmo destino que o meu.
Não existe dois destinos, não existe duas classes de salvos. Ok? Todos os salvos terão os mesmos destinos. Está escrito lá em 1 Pedro, lá antes de Apocalipse. Tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 5. E Apocalipse, capítulo 7, versículo de 9 a 17. Quanto à terra não durará eternamente. Se a terra não vai durar eternamente, não tem como alguém viver aqui para sempre. Correto? Não tem como eles falar assim, a segunda classe de salvo vai ficar aqui para sempre. Não, porque a terra não vai durar eternamente. Amém, querido? Irmão Márcio Rodrigues. Vamos estar orando pelo irmão, sim, querido. Com certeza. Enfim, eles dizem que vão ficar aqui eternamente, mas a Bíblia diz que a terra não vai durar eternamente. Você pode ler em Hebreus, capítulo 1, versículo 10 a 12. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 13. Ok? Agora é chegada a hora tão esperada. Quem são os 144 mil selados? Que eles falam tanto. Que os 144 mil é o primeiro rebanho. Alguém sabe me responder? Eu vou esperar um minutinho. Um minutinho só. Alguém sabe? Eu já vi que tem gente que foi pesquisar. Não vale. Ninguém sabe quem são 144 mil selados? Vamos, gente. Eles dizem, segundo a Sociedade Torre de Vigia, que os 144 mil selados são o primeiro rebanho que vai morar com Jesus, né, que é o pequeno rebanho que vai ficar com Jesus governando o céu. E depois, depois vai ficar aqui o restante do rebanho com os ímpios na terra. Mas já vimos que a terra não vai durar eternamente. Eu quero saber se alguém sabe, realmente, segundo a Bíblia, quem são os 144 mil. Alguém sabe? Não? Então tá. É o seguinte, 144 mil, a Bíblia fala sobre eles. Nós vemos lá no texto de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 48. Não é de fácil interpretação. Nós sabemos quem são 144 mil. Na escatologia, nós vamos estudar mais aprofundado quem são 144 mil. Mas nós podemos dar uma pincelada. Há várias teorias, mas teoria, ela muda de amanhã para hoje. Porém, não é isso que a Sociedade Torre de Vigia de Tratados e Folhetos diz, que é esse pequeno rebanho que vai ficar com Jesus no céu. Não, não há duas classes de salvos. Eu e você somos salvos, nós vamos subir para o céu. A terra não vai durar eternamente, ponto final. E ponto. 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. 12 mil escolhidos de cada tribo de Israel para pregar o Evangelho aqui na terra. Mais ou menos assim, ó. Eu peguei um texto, eu vou tentar ler mais ou menos para vocês aqui sobre os 144 mil. É assim, ó. Vou tentar explicar para vocês. No período da grande tribulação,
que é ali depois do arrebatamento, santos homens de Deus terão a incumbência de pregar o Evangelho. Quem são esses homens de Deus? São esses 144 mil. São esses 144 mil. Ok? Eles são separados da seguinte forma, são mencionados ali no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14. São a tribo de Israel, ela tem 12 tribos. Se você pegar 12 mil de cada tribo, dá 144 mil. Então, esses 144 mil, segundo a luz da Bíblia, seria 12 mil descendentes da tribo de Dan, da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon, da tribo de... Enfim, das 12 tribos que vão pregar o Evangelho, que vão ser chamados e cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho na grande tribulação. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai ser retirado da terra. E então Deus vai chamar as pessoas específicas para pregar o Evangelho. E essas pessoas vão ser 144 mil. Então não tem nada a ver com esse negócio que 144 mil vai ser chamados para morar no céu. Para morar no céu vai ser chamado aquele que for firme e fiel até o fim. Como diz lá em Apocalipse, né? Guarda tua coroa e dar-te a coroa da vida, né? Então assim, querido, 144 mil é lá para a grande tribulação, tá? São esses homens, esses 144 mil homens, né, que vão, homens, 144 mil, pode ser homens e mulheres, né, são descendentes das tribos, que vão ser chamados para pregar o Evangelho na grande tribulação, ok? E vai ser assim, dessa forma, não tem nada a ver com o pequeno, com o grande rebanho que vai ser lá no céu, vai governar os que estão aqui na terra, não, é isso, ok? Então, alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu sei que o vídeo está um pouquinho atrasado. Estou esperando aqui. Nenhuma pergunta? Podemos encerrar? Ok. Graças a Deus. Glória a Deus, né? Deus é fiel. Na aula de hoje, agradeço a Deus. Quero avisar os irmãos que amanhã nós estudamos 3 seitas, né? Nós estudamos os mormons, G12, e a Sociedade Torre de Vigia de Tratados e Folhetos. Seita e heresia tem muito, e cada dia se forma mais uma. Fora os ismos que temos aí, panteísmo, budismo, deísmo, enfim, tem tanto ismo, ateísmo, enfim. Nós passaríamos 2 meses falando de heresiologia. Mas eu vou amanhã dar a última aula de heresiologia. E amanhã eu não vou falar sobre seita nenhuma e heresia nenhuma. Amanhã eu só vou falar sobre as características de seitas e heresias, para que vocês mesmos identifiquem se são seitas e são heresias. Ok? Para que depois, na outra aula, nós possamos então já passar de matéria. Tá? Então amanhã eu vou estar falando as características de seitas e heresias, ok? E aí nós podemos então estar passando de matéria, ok? Qual matéria nós vamos falar?
Bom, nós temos muita matéria para estar passando para os irmãos ainda. A história da igreja eu ainda estou dividindo, são várias aulas também. Eu vou estar então na próxima aula, que é amanhã, falando qual vai ser a aula que nós vamos estar dando aos irmãos, né? E é isso. Nossa conversa de hoje não é uma aula, não gosto de chamar de aula. Nossa conversa de hoje chegando ao fim, né? Agradeço a todos que assistiram, a todos que vão assistir. Estamos aí tentando melhorar, cada dia melhorando com Cristo. Aqui quem vos fala, seu amigo de todas as noites, pastor Davi Mariano. Deixe seu comentário. Pode deixar aí também sobre o que você gostaria de estudar, que nós vamos tentar passar algo aí para os irmãos. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos estar aí orando pelo irmão Arthur Rodrigues aí, que pediu oração. E vamos estar nos ajudando uns aos outros. Amém? Irmãos, tenham uma noite de paz, de bênção, de sono reparador. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.